A paz do Senhor Jesus, eu quero louvar a Deus pela tua vida e hoje estamos aqui no quinto dia do propósito. E eu quero, em nome do Senhor Jesus, profetizar uma palavra de Deus sobre a tua vida, baseado no livro de Provérbios, capítulo 3 e verso de número 26. Mas antes eu quero perguntar para você, aonde você tem colocado a tua esperança? A Bíblia, ela nos faz, neste registro deste texto que eu citei, que a nossa esperança ela deve ser colocada no Senhor. É por isso que o salmista, ele diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Quando nós entregamos a nossa vida nas mãos de Deus, nós temos a plena convicção de que nós não passaremos por nenhuma decepção. Quando nós colocamos a nossa esperança em nós mesmos, o fracasso é iminente. Davi, ele conhecia bem isso de perto. Primeiro, no Salmo 40, ele diz, esperei com paciência no Senhor. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor no dia da minha angústia. Quando nós colocamos a nossa esperança no dinheiro, nas pessoas, na riqueza, quando nós colocamos a nossa esperança em máquinas, e elas podem falhar, o homem pode falhar. Aliás, o homem, ele em tudo ele é falho, mas Deus não. Deus em tudo ele é perfeito. Até da maneira como eu menos imagino que vai dar certo, o Senhor ele faz dar certo, irmão. Que coisa maravilhosa é esse nosso Deus. Quando nós colocamos a esperança nele, a Bíblia diz que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós devemos confiar no Senhor e colocar a nossa esperança nele. Quando você coloca a tua esperança em Deus, as coisas elas são mais suaves, mais benéficas, flui de uma maneira toda especial, mesmo que aparentemente as coisas parecem ser contrárias. A sua vontade parece ser contrárias à forma como está acontecendo, mas Deus, esse nosso Deus, ele é tremendo. Esse nosso Deus, ele é maravilhosíssimo. E por que não confiar nele? E por que não colocar a esperança nele? Quando eu estava lendo esse texto da palavra de Deus, eu me recordei de Davi, porque quando Davi tinha sido levantado, né, para trabalhar juntamente com seu pai, cuidando de algumas ovelhas, o Senhor, ele chama a Samuel e disse, desce à casa de Jessé, o belemita, porque eu já tenho rejeitado a Saul. E eu sei que lá na casa de Jessé tem um que eu vou levantar como rei. E Jessé, Samuel indo à casa de Jessé, chegando lá, vendo os filhos de Jessé, ele começou a colocar a sua esperança naquilo que ele estava vendo, no potencial, na beleza, na firmeza, na força que tinham os filhos de Jessé. E todos aqueles que passavam por ali, quando precipitadamente Samuel ia ungir, Deus dizia, não é este. E havendo passado todos aqueles que ali estavam, o texto nos diz que Samuel pergunta para Jessé, tem mais alguém? E ele disse, tem um mais moço. E era justamente esse moço, era justamente Davi, essa pessoa certa que o Senhor queria usar, que o Senhor queria colocar como rei. Davi confiou em Deus de uma maneira tão especial, que num certo tempo, quando Davi ele estava ali cuidando das ovelhas de seu pai, de repente o pai pediu para que ele pudesse levar comida para seus irmãos que estavam no campo de batalha. E quando Davi ali chega no campo de batalha, ele encontra uma afronta que aquele filisteu fazia contra Deus. Então, quando Davi ouve aqueles gritos, ouve aqueles insultos, né? Ele pergunta, não tem homem aqui para poder lutar com este incircunciso filisteu? E não tinha ninguém. Evidentemente, as pessoas esperavam o resultado de homens. Mas Davi, como confiava no Senhor, ele resolve se alistar para esta peleja e lutar contra o Golias.
Bom, quando nós ouvimos esta mensagem que a palavra de Deus traz, que nós devemos colocar a nossa esperança no Senhor, porque certamente do Senhor vem a nossa força, do Senhor vem a nossa vitória. Davi era este, que colocando a sua confiança no Senhor, ele vai em direção ao campo de batalha. E quando ele vai em direção ao campo de batalha, engraçado que o gigante, quando ele chega, até menosprezou a Davi, pelo seu tamanho, pelo seu porte, pelo seu jeito, até pela roupagem. O rei até queria que Davi colocasse as suas próprias vestes, mas ele disse: não, rei, eu não vou confiar nessas vestes, porque era comum para aqueles homens da época estar confiando na sua armadura, estar confiando no seu braço, estar confiando na sua espada, no seu arco, na sua lança, no seu escudo. Mas Davi, ele tinha uma confiança totalmente dedicada ao Senhor. E o texto diz que quando Davi ele se coloca à frente do gigante para poder lutar, o gigante até declarou para Davi, dizendo que ia matá-lo e ia dar a sua carne para as bestas do campo. E Davi lhe disse: você vem para mim com espada e com lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ora, a confiança de Davi não estava na espada, não estava na lança, não estava no arco, não estava nas armas de guerra, mas a confiança de Davi estava no Senhor. E foi sobre essa confiança que estava no Senhor que ele, com apenas 5 pedras que desce ao riacho, pedras roliças, e com a sua funda, um material artesanal até, ele vai contra o inimigo. E quando ele faz o uso da sua funda, ele tinha confiança, ele tinha esperança que o Senhor ia dar aquela vitória nas suas mãos. Meus irmãos, é bem verdade que muitas vezes nós deixamos de confiar naquilo que Deus coloca à nossa mão. Mas o Senhor é aquele que prepara a nossa mão para a guerra. O Senhor é aquele que adestra a nossa mão para a peleja. E assim como adestrou a mão de Davi para a peleja, não porque ele fosse bom, não porque ele fosse prático e técnico naquilo que ele fazia, mas era porque ele tinha esperança no Senhor, ele confiava no Senhor. Ele se dedicou confiando no Senhor e do Senhor veio a vitória. Eu quero te convidar para que você nunca deixe de confiar no Senhor. Saiba que Ele é a tua esperança. Se tudo tem falhado na tua vida, se os médicos têm falhado, se o homem tem falhado, se o amigo tem falhado, se até o teu próprio pai, mãe, irmão, marido, esposa, filho tem falhado contigo, mas é certo que o nosso Deus não falha. É certo que o nosso Deus está contigo. Coloque no Senhor a tua esperança. E quando você colocar a tua esperança no Senhor, coisas extraordinárias vão acontecer para a glória do nome do Senhor Jesus. Fique neste dia com esta palavra e eu quero deixar aqui o meu abraço e eu vou orar por você. Pai, no teu nome, eu quero te louvar, Senhor, por estar na tua presença e nesta oportunidade estar, Senhor, falando aos teus filhos, aos teus servos, Senhor, e eu quero pedir para que o Senhor, ó Deus, possa no coração de cada irmão, de cada irmã, produzir a esperança. Senhor, que nós deixamos de confiar no homem, deixamos de confiar em nós mesmos e possamos confiar cada dia mais em Ti. O Teu nome seja glorificado em nossa vida e sabemos, ó Deus, que do Senhor vem a nossa vitória, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor possa te abençoar de uma maneira toda especial e não deixe de compartilhar esta palavra. Envie para alguém que você saiba que está esperançoso por algo, esperançoso por uma palavra, esperançoso por um socorro. E esta palavra de hoje, a palavra que a esperança vem do Senhor, alguém pode estar precisando dela. Compartilhe, curte e convida alguém para seguir o nosso canal. Deus abençoe, um grande abraço e fica na paz do Senhor.